Entrevistas para jornais da região contribuíram para o reconhecimento do desde então atleta olímpico, mas recorda com maior entusiasmo de quando os amigos da escola lhe parabenizavam enquanto recebiam as lembranças que Cássio entregou aos colegas, professores e direção da escola. Cangurus e koalas em miniatura, acompanhados de um cartão postal com uma dedicatória especial para seus professores, era o presente para agradecer pelo ano que viajou bastante e eventualmente precisou adiantar ou atrasar provas e trabalhos escolares. Estudou a vida toda no Colégio 12 de Maio. Um dia, andando por uma rua em Sydney, avistou em uma loja de lembranças alguns chaveiros com animais da Austrália. Imediatamente pensou que seria uma forma de agradecer pelo apoio daqueles que eram tão próximos naquele importante momento de sua vida. No tempo de colégio, jamais pensou que um dia iria estudar educação física. Seu amor pela canoagem serviu como uma bússola, guiando seu caminho. Entra em 2021, próximo de concluir sua graduação. Quando se tornou técnico de canoagem, também começou a cursar educação física. Os compromissos com autoridades também fizeram parte de sua agenda no período após os Jogos de 2000. Recorda que recebeu homenagem, junto com os demais atletas olímpicos do estado, na Assembleia Legislativa. Juntos receberam um diploma de congratulações do governo estadual. Também foi homenageado e recebeu um simbólico troféu das mãos do prefeito de Três Coroas daquele período. Alcindo de Azevedo agradeceu ao Cássio por estar levando o nome da cidade a tantos lugares. O trabalho na canoa e equipamentos não sofreu modificações após se tornar um atleta olímpico. Único funcionário além dos proprietários, Cássio montava os capacetes e remos, cortava espuma para coletes e exercia demais funções. Permaneceu na empresa até 2002, quando passou a se dedicar integralmente aos treinos e competições. Todos os atletas do Brasil aguardam com boas expectativas a prova que acontece em Três Coroas. A cidade, a estrutura do Parque das Laranjeiras e o Rio Paranhana são alguns dos ingredientes que causam isso, além de toda a história que a cidade já tem no esporte. As principais provas naquele período também aconteciam em Tomazina e Tibagi, no Paraná, além de Cerquilho e Piraju, em São Paulo. Não era por sorte que em muitas dessas provas o ouro masculino na categoria C1 era conquistado pelo Cássio. O resultado era consequência de sua dedicação, entrega e concentração pelo que fazia com amor, remar. O ano de 2002 foi marcado pela inauguração do primeiro centro de treinamento de canoagem e slalom do Brasil, onde a Confederação Brasileira de Canoagem garantiu a estrutura necessária de um espaço para que atletas pudessem treinar e formar a equipe permanente da seleção de canoagem. O CT estava sendo montado na cidade de Tibagi, no Paraná. Após o primeiro contato que recebeu, ficou animado. Também animou a confederação. Afinal, a participação do único atleta que esteve representando a modalidade na edição anterior dos Jogos Olímpicos daria mais respaldo ao novo espaço de treinamento. Conversou com a família antes de aceitar. Além de permanecer treinando com Alain Jordan de técnico, também teria uma estrutura à sua disposição e a garantia de não se preocupar com outras atividades além de treinar, recebendo um salário para isso. Na nova moradia, além de praticar canoagem e falar sobre o esporte, os jogos de taco e basquete faziam parte da diversão dos atletas que de alguma forma estavam participando de um importante caminho que estava sendo trilhado na história da canoagem brasileira. A oportunidade surgiu e foi bem recebida por todos eles. Os atletas já se conheciam e conversavam sobre o que acontecia em suas cidades e como aquele momento estava sendo animador para a canoagem nacional. Ao voltar para Três Coroas, trazia novidades sobre os treinamentos que estavam realizando. Essa bagagem de dicas e orientações é despejada até hoje, toda vez que volta para a cidade e acompanha os treinos na Azteca ou no Parque das Laranjeiras. A diferença é que agora o centro de treinamento fica no Rio de Janeiro e tem disponível uma das melhores pistas do mundo na atualidade, que foi construída e usada para os Jogos Olímpicos de 2016. Também à disposição e muito bem usado é o espaço do Centro de Treinamento do COB, no Complexo Esportivo Maria Lenk, com estrutura para treinos físicos, exames laboratoriais,
fisioterapeutas, médicos e diversos profissionais à disposição. Em 2002, um médico e uma fisioterapeuta estavam à disposição dos atletas em Tibagi, para quando precisassem de algo específico, mas não de forma permanente ou para um acompanhamento mais direto. Também havia uma pequena academia que era muito importante para os treinos fora da água. Em 2002, uma etapa da Copa do Mundo aconteceu na cidade paranaense. A primeira e última prova no local abriu um novo momento para a canoagem brasileira, onde novamente Cássio estava presente. As crianças se empolgaram com a chegada da seleção brasileira de canoagem em Tibagi. Alguns jovens assistindo aos treinos faziam Cássio lembrar que 10 anos antes era ele quem ficava admirado com os atletas realizando as manobras na água. Alegrava ele saber que as decisões que o levaram até ali também poderiam ser estimuladas naquelas crianças. Em pouco tempo, uma escola de canoagem para iniciantes se formou, também uma associação de canoagem local. Algumas crianças de Tibagi se dedicaram e seguiram no esporte. A expectativa começava a se voltar para a pista que estava sendo construída em Foz do Iguaçu, mas 2002 ainda guardava a volta de Cássio para um campeonato mundial. Os dois que havia disputado anteriormente tinham sido marcantes, tanto na edição de 1997 em Três Coroas, como em 1999 na Espanha, traziam boas recordações. Porém, agora estava muito melhor estruturado. Poder se dedicar aos treinos com um salário, sem precisar buscar apoio para qualquer deslocamento em competições, fazia com que Cássio pudesse entrar na água tranquilo e isso refletia nos resultados. Sua única preocupação era treinar, buscar evoluir e, com isso, evoluir também a canoagem brasileira. A preparação para o Mundial de 2002, afirma, foi muito melhor do que tudo que havia sido feito em anos anteriores. Na etapa da Copa do Mundo em Tibagi, Cássio terminou a prova em 4º lugar na categoria C1, ficando à frente de nomes consagrados do circuito internacional. O Mundial de 2002, na França, também foi uma boa prova. Somado com os resultados de títulos em competições nacionais, Cássio pela 2ª vez recebeu o título de melhor atleta do ano na canoagem slalom brasileira. O Mundial de 2003 aconteceu na Alemanha, bastante diferente de quando foi até aquele país competir em 1996, para ficar em barracas e se alimentar à base de lanches e comidas de fogareiro. As novas condições permitiram que o atleta chegasse a uma semifinal da competição, na pista histórica que havia sediado a canoagem slalom em sua primeira aparição olímpica, em 1972. Mesmo assim, faltou pouco para a vaga que o credenciaria para as Olimpíadas de 2004. Em 2004, o pré-olímpico foi disputado na Grécia. Era a última chance de uma embarcação brasileira conseguir a vaga para disputar os Jogos. A vaga não veio, vieram as lágrimas. A derrota, os erros também foram uma oportunidade para aprender e evoluir individualmente e coletivamente. Aquela foi a última vez que a canoagem slalom brasileira não teve representante olímpico. Cássio avalia que esporte é isso. Derrotas fazem parte e nelas existe algum aprendizado. O alto nível e alguns importantes resultados ainda alegraram o ano de 2004, com o prêmio de melhor atleta do ano na canoagem slalom pela 3ª vez. Era momento de erguer a cabeça e seguir adiante. Em 2005, o Mundial foi na Austrália. Após as Olimpíadas de Sydney, o país se organizou e construiu um legado para a canoagem slalom. Todos os anos, boa parte dos europeus passam um período do ano treinando lá, devido ao rigoroso inverno no continente europeu. A equipe brasileira também teve períodos de treinamento naquele país, participando de momentos que consolidaram a canoagem slalom em um novo continente.